pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai continuar estudando o tema que o professor Alexandre iniciou na aula passada, que é Montesquieu. Então a gente vai ter a oportunidade aí de aprofundar alguns conceitos trabalhados por ele naquela aula. Vamos lá? Antes da gente começar, eu tenho aqui um quadro com dicas de organização para vocês, tá? Essas dicas são importantes porque você consegue, seguindo cada um desses passos aqui, aproveitar melhor este momento da aula. Primeira dica, assista a videoaula com atenção. Aqui é um momento privilegiado de conhecimento, aproveitem esse momento, assistam às aulas, né? Façam as anotações necessárias, sempre que você tiver alguma dúvida, anote a dúvida, pergunte para o seu professor lá na escola também, ok? Responda às atividades do Classroom. Assim que acabar a aula de hoje, já corre lá no Classroom, faça as atividades, porque é isso que vai registrar a sua presença na aula, certo? Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar Montesquieu, é uma segunda parte desse conteúdo, tá? Os objetivos da aula de hoje são os seguintes: reforçar e aprofundar ideias importantes do filósofo francês Montesquieu, Barão de Montesquieu. Compreender as formas de poder tal qual observadas por Montesquieu. Retomar a teoria da tripartição dos poderes. A gente viu isso lá com o professor Alexandre. Vamos retomar hoje nessa aula, ok? Entender a origem das leis de acordo com Montesquieu. Então, temos um programa extenso aí, mas acho que vai dar tudo certo, é só vocês me acompanharem certinho. Na aula passada, então, aula 56, o que a gente fez? Primeiro, a gente conheceu a biografia desse filósofo, né? Um filósofo importante aí, que vem da nobreza francesa, né? Barão de Montesquieu. Compreendemos também as críticas que Montesquieu faz ao absolutismo, às monarquias absolutistas, né? E daí a proposta dele da teoria da tripartição dos poderes, a divisão dos poderes, né? Que acaba com os prováveis e possíveis riscos de tirania. Então a gente vai retomar algumas dessas ideias e aprofundar um pouquinho mais na aula de hoje. Para a gente ver direitinho se vocês compreenderam bem o que a gente estudou na aula passada, eu quero que vocês respondam esse quiz aqui para mim. Rapidinho, tá, pessoal? Qual dessas ideias pode ser atribuída ao filósofo Montesquieu? Alternativa A: uma vez que estamos o tempo inteiro numa situação de guerra de todos contra todos, é necessário um poder soberano que controle os conflitos. Ou B: todo homem investido de poder é tentado a abusar dele. Logo, é necessário descentralizar o poder. Escolham aí, então, qual dessas afirmações, né, podem ser atribuídas ao filósofo Montesquieu. E daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Olharam as anotações da aula passada? Tudo certo, né? Questão fácil. Bom, a resposta correta é a resposta B. Todo homem investido de poder é tentado a abusar dele. Logo, é necessário descentralizar o poder. Lembrem da teoria da tripartição dos poderes, a divisão dos poderes, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Essa descentralização ajuda aos homens para que eles não abusem, né, do poder que é atribuído a eles, né? Essa primeira alternativa aqui poderia ser atribuída ao filósofo contratualista Thomas Hobbes, né? O Hobbes é que diz sobre a guerra de todos contra todos, né? Lembrem daquela ideia hobbesiana, o homem é o lobo do homem. Então, isso aqui, essa primeira alternativa, pode ser atribuída, sim, ao Hobbes e não ao Montesquieu. A resposta correta seria a letra B. Vamos lá entender, então, a proposta, né, a ideia de Montesquieu de tipos diferentes de organização de poder. Vejam, Montesquieu foi o primeiro teórico moderno a diferenciar formas de poder. Ele fez isso no seu livro O Espírito das Leis, que é um livro de 1748. E quando ele diferencia diferentes formas, né, de poder, a que ele está se referindo? Ele se refere à república, à monarquia e ao despotismo. Vamos então entender cada uma dessas formas de poder. Primeira delas lá, a república. Quando Montesquieu se refere à república, ele está dividindo isso em dois tipos diferentes também de república, tá? Ele se refere à república democrática, que seria a ideia de que o poder soberano, aí no caso, é do povo, e a república aristocrática, né? A aristocracia, o poder soberano é de parte do povo. Como que se organiza esse poder? A partir do princípio da virtude, né? Então, aqueles que têm o domínio ali do poder têm alguma virtude para estar ocupando aquele espaço, né? Seja a virtude de bem conduzir a coisa pública, né? Daí a ideia de res pública, coisa pública, seja a virtude de executar melhor as leis ali, né? Para bem conduzir, então, a sociedade, ok? Então, o princípio é a virtude, o interesse está em bem conduzir a coisa pública, a res pública, e é ele que, aqueles que detêm o poder, né, que executam as leis e também as obedecem. Então, são sujeitos também à obediência dessas leis que eles mesmos propõem. A monarquia, o que é a monarquia? Tem uma coroinha ali do lado e não é à toa, tá? A monarquia é o poder concentrado nas mãos de um único monarca, um rei, uma rainha, né? O princípio aqui de organização do poder é o princípio da honra, né? E essa honra, ela é conferida a partir de um fundamento religioso, né? Então, a honra, quando a gente fala aí dessa ideia de honra, é uma honra passada de geração para geração, né? Daí a ideia de tradição, né? Então, os reis, essas famílias ocupam o poder durante longo tempo a partir de um argumento, de uma fundamentação divina, religiosa para esse espaço que eles ocupam, né? O poder é hereditário, as leis são consideradas legítimas, perfeitas, né, eternas. Por quê? Porque são leis que próprio Deus, né, colocou sobre os homens. Então, não tem como contestar essas leis, reformular essas leis. E vejam, Montesquieu foi muito crítico às monarquias absolutistas. Por quê? Porque quem detém todo o poder é tentado a abusar dele. Terceira forma de poder lá pensada por Montesquieu, o despotismo. Isso aqui é uma forma degenerada de governo, a tirania, né? O princípio aqui é o princípio do medo. Então, esse poder é um poder ocupado a partir do medo, do temor das pessoas que mantêm essa situação, né?
a transgressão da lei aí ocorre o tempo inteiro, porque a lei que serve ali, né, como um princípio de organização do povo, nem sempre é a lei que o déspota, o tirano, obedece. O governo aí é arbitrário em que sentido? Ele segue a sua própria vontade, né, as suas próprias escolhas, sem se importar muito ali com o que os seus governados desejam. O governo é um governo autoritário, se ele é imposto por medo, né? Então o autoritarismo vigora nessa forma de poder, ok? Eu trouxe aqui uma imagem para a gente lembrar do Maquiavel também. O Maquiavel já falava muito sobre isso. O que ele dizia? Olha, o governante é até bacana que ele seja amado, porém, se ele não conseguir ser amado, é melhor, é preferível que ele seja temido. Então, se ele tiver que escolher ali entre ser amado e ser temido, o que vai mantê-lo no poder por mais tempo, com certeza, é o medo, o temor. Para ver se vocês compreenderam direitinho essa divisão aí de governos, né, que o Montesquieu teoriza, eu trouxe essa ideia aqui de o espírito das leis. A gente tem aqui uma ideia e eu quero que vocês observem e respondam a seguinte questão. Em O Espírito das Leis, Montesquieu diz: um homem cujos 5 sentidos dizem incessantemente que ele é tudo e os outros nada são, é naturalmente preguiçoso, ignorante e voluptuoso. A que tipo de homem Montesquieu dirige esta crítica? Justifique a sua resposta a partir do que estudamos até agora. Então vejam essa citação e a que tipo de homem que o Montesquieu está se referindo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com uma sugestão de resposta.
aí, pessoal? Conseguiram responder isso aqui? Bom, vamos aqui para uma sugestão de resposta. Claro, a sua resposta não precisa estar igualzinha, isso aqui é impossível, né? Porque a gente não pensa da mesma forma, mas vejam aí se ela se aproxima disso que está proposto aqui. Montesquieu dirige esta crítica ao déspota. Que tipo de homem? O déspota. O governo tirânico. Isto, pois, é ele, na concepção do filósofo, que age de acordo com o seu arbítrio, impondo as suas vontades sem qualquer respeito à lei. Então, ele está falando aquilo ali, né, fazendo uma crítica a essa forma degenerada de poder, que é o despotismo, a tirania, ok? Vejam agora essa fala e essa citação de O Espírito das Leis, de Montesquieu. De acordo com Montesquieu, todo homem que tem o poder é tentado a abusar dele. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Essa ideia, gente, a gente viu lá com o professor Alexandre e é uma ideia muito importante porque ela fundamenta a proposta de Montesquieu de que é necessário dividir o poder, né, descentralizar o poder para que a organização da política, a organização da sociedade seja muito melhor. Vamos aqui ver a Praça dos Três Poderes de Brasília. Claro, quando o Montesquieu propõe a teoria da tripartição dos poderes, ele não está falando sobre isso aí mesmo, porque isso foi construído muito depois, né? Mas essa divisão dos poderes aqui, ela é inspirada nas teorias de Montesquieu. Inclusive, se vocês quiserem acessar ali pelo QR Code, né, essa imagem com toda a explicação da divisão dos poderes que acontecem no nosso país, na democracia aqui no nosso país, vocês podem acessar e vocês vão ter toda uma explicação sobre isso, ok? O que a gente tem aqui nessa Praça dos Três Poderes? A gente tem aí muito claramente dividido esses três poderes a que Montesquieu se refere. O poder executivo, aqui como simbolizado, né, pelo Palácio do Planalto, o poder legislativo, aí simbolizado, representado pelo Congresso Nacional, e o poder judiciário, ali a gente tem o Palácio do Supremo Tribunal Federal, que representa esse tipo de poder. Anote aí, pessoal, informação importante. Para Montesquieu, a divisão dos poderes é a melhor forma de limitar o poder absoluto, a partir da descentralização do poder e com o estabelecimento de funções específicas a cada um, é mais fácil regular o poder, evitando assim o problema da tirania. Então, como Montesquieu era muito crítico das monarquias absolutistas, era muito crítico da tirania, ele tinha um medo muito grande, né, dos governos tirânicos, ele fez essa proposta de divisão dos poderes para que exista assim uma possibilidade de evitar a concentração do poder nas mãos de um só homem ou de um só grupo, né? E isso possibilita uma melhor compreensão e divisão das tarefas, né? Assim como a fiscalização, né? Quando a gente tem vários poderes, um pode fiscalizar o outro e assim é mais difícil que haja corrupção, que haja também o desvirtuamento das leis, tá? As leis sendo utilizadas em favor próprio. Então, é muito importante que haja essa divisão de poderes. Aqui a gente vai ver, então, só um lembrete, né, sobre o que o professor Alexandre trabalhou na última aula, que é essa teoria da divisão dos poderes, da tripartição dos poderes. Quais são as atribuições de cada um dos poderes que ele propõe? Primeira lá, poder legislativo. A atribuição é elaborar leis para regular o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e privadas. O poder judiciário, o que ele faz? Julga a validade ou invalidade das leis elaboradas pelo legislativo, manejando assim os possíveis conflitos sociais.
E o poder executivo executa e implementa normas e decisões, ou seja, as leis elaboradas pelo legislativo. Então, cada forma de poder tem aí a sua atribuição, as suas tarefas, tá? E todas elas são igualmente importantes. Um poder não pode existir sem o outro, né? O poder executivo não pode se sobrepor ao judiciário, ao legislativo. O poder legislativo necessita também da execução, da implementação do executivo. Então, todos eles são igualmente importantes, ok? Atividade 2, para ver se vocês compreenderam essa teoria, relembraram, porque a gente já viu isso na aula passada, né? A Praça dos Três Poderes de Brasília ilustra bem a divisão de poderes teorizada por Montesquieu. Observe a imagem abaixo e identifique o poder exercido em cada espaço e quais as suas principais atribuições. Então, vocês vão olhar aqui nessas legendas, né? Vão colocar qual que é o poder de cada um deles e quais são as tarefas, as atribuições desse tipo de poder. Daqui a pouquinho, a gente volta já com a resposta.
pessoal, conseguiram responder? Tranquilo, né? Então vejam aqui, ó. No predinho ali, né, nessa edificação aqui do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, o que a gente tem? O poder executivo, aí é o espaço de trabalho e também de residência do presidente da República. O que o poder executivo faz? Ele é responsável por implementar e executar as leis. Essas leis, elas são feitas onde, né? Elas são discutidas onde? Ali, nessa edificação central, né? O Congresso Nacional, né? Representa o poder legislativo. O poder legislativo é responsável por elaborar as leis. Enquanto ali nessa edificação ao lado, o que a gente tem? O poder judiciário, é o prédio do STF, a gente vê muito isso aí no jornal, né? Responsável por julgar a validade ou a invalidade das leis. Então, essa é a proposta de teoria de tripartição dos poderes de Montesquieu. E é importante a gente ressaltar que essa proposta aqui, na verdade, ela serve como uma inspiração para as democracias modernas, por isso que ela é tão importante. A nossa democracia, ela é inspirada, de certa forma, na teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu. Bom, e agora a gente vai partir, então, para o momento final da nossa aula, pensando as leis, né? A lei para o Montesquieu é a própria alma de uma sociedade, ela é importantíssima. Então, vejam, as leis, no sentido mais amplo, são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Nesse sentido, todos os seres têm as suas leis. Quando Montesquieu pensa as leis, ele faz uma diferença aí entre o que são as leis naturais e o que são as chamadas leis positivas. Vamos ler juntos aqui o slide para entender melhor essa diferença. Como leis naturais, a que ele está se referindo, né? As leis naturais, elas advêm do sentimento de cada ser antes mesmo da vida em sociedade. São leis fundamentadas no argumento da autoridade religiosa. Por exemplo, a ideia de paz entre os povos. Como leis naturais, então, a gente tem um argumento religioso, baseado na fé, na crença, né? Até num certo bom senso ali, se a gente pensar naquele contexto histórico, ok? Porém, o Montesquieu, ele está pensando muito mais aprofundadamente nas leis chamadas leis positivas. O que são essas leis positivas? São as leis criadas pelo homem a partir da análise de cada contexto. O que ele está chamando de contexto? O clima, contexto geográfico, né? Território, comércio, o costume, o contexto moral de cada sociedade. Aí, para a fundamentação dessas leis positivas, a gente tem um critério científico. O Montesquieu, ele abandona, né, ele questiona o critério religioso para a formulação das leis, pensando que, para se formular leis, é necessário dispor aí, ou seja, utilizar um critério científico para a formulação dessas leis, ok? E é ela que assegura a liberdade, então ele coloca um caráter normativo, né, na lei, ela que vai assegurar para a gente a liberdade, ela tem um caráter normativo. É a lei que assegura para a gente a ideia de que nós somos livres a partir do momento em que nós obedecemos e seguimos a lei. Por quê? Porque se a gente não segue a lei, pode ser que o nosso vizinho também faça o mesmo. E aí a nossa liberdade é colocada em risco, ok? Um exemplo de lei positiva aqui, isso num contexto brasileiro, né? Provavelmente todos vocês já ouviram falar na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. No Brasil, essa é a principal lei que serve como ferramenta legislativa na luta da violência contra a mulher, né? Pelo fim da violência contra a mulher. O contexto aí, essa lei, ela é necessária devido a um contexto, né, de violência contra a mulher. Então, o mapa da violência de 2015 colocou
o nosso país, o Brasil, na 5ª posição em casos de assassinatos de mulheres, com uma média de 4,8 mortes a cada 100 mil. Isso é um número muito alto. A partir da análise do contexto que é anterior a isso, lá de 2006, é que notou-se a necessidade da formulação dessa lei. Então, vejam, existe um critério aí científico concreto para que uma lei venha a existir, né? E o mesmo mapa da violência já demonstrou que a lei ela tem a sua importância, ela tem a sua funcionalidade, né? Então, desde que ela foi implementada ali em 2006 até hoje, esses números aí de violência contra a mulher têm diminuído, tá? Então, vejam como que a lei ela é importante para regular os conflitos e as condutas dos povos. Agora, para a gente entender essa ideia e a importância das leis na teoria de Montesquieu, nossa última questão de hoje. A partir do que estudamos em relação à teoria política de Montesquieu, diferencia o que são as leis naturais e o que são as leis positivas. Façam aí o seu textinho de resposta, as suas anotações, e daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
pessoal, conseguiram responder? Encontraram as diferenças entre leis naturais e leis positivas? Bom, aqui a gente tem uma sugestão de resposta, tá? Leis naturais são aquelas fundamentadas no argumento da autoridade religiosa e, portanto, são consideradas leis universais, né? A paz entre os homens seria uma delas. Já as leis positivas são aquelas engendradas, criadas pelo homem a partir da observação criteriosa do contexto específico de cada sociedade. Para a criação das leis é necessário, então, observar o contexto histórico, o contexto social, o contexto moral, né, de cada sociedade, ou seja, com um critério científico é que a gente consegue criar leis chamadas leis positivas. Bom, na aula de hoje, então, a gente reforçou alguns conceitos estudados por Montesquieu, finalizamos ali a sua famosa teoria da tripartição dos poderes, né? Diferenciamos também formas de poder de acordo com o Montesquieu, formas de governo. Ali a gente tem república, monarquia, despotismo. Compreendemos também a origem das leis, né? A importância das leis, por que é necessário a gente ter um critério científico para a formulação das leis. E assim a gente finaliza, então, esse tema tão importante que nos dá instrumentos para compreender a nossa própria democracia, ok? Eu agradeço muito a participação de vocês, muito obrigada e a gente se vê na próxima aula.